pessoal, mais uma vez estamos aqui e glória a Deus por isso, né? Você aí, eu aqui, juntos, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Hoje eu gostaria de estar falando com você a respeito de avivamento. É algo que ouvimos falar, né? Alguns pregadores, algumas pessoas usam esse termo do avivamento, mas por que precisamos do avivamento? Qual o motivo real do avivamento em nossas vidas? Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração e te abençoar no nome santo de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37 até o 42, diz assim: E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificaram, e os exortaram, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Glória a Deus por isso, né? Que maravilha, o povo que entendeu o propósito do Evangelho, da Palavra de Deus. Queridos, nós ouvimos muito falar a respeito de dias difíceis, o que está acontecendo com o mundo, parece que o mundo está de cabeça para baixo. Isso é verdade, tantas coisas ruins acontecendo, seja através de governantes, seja através das pessoas em geral, né? O que nós olhamos nos entristece. Em alguns momentos, a igreja, como forma física, ela também não fica fora disso. Tantas coisas ruins acontecendo, tantos escândalos. E isso faz com que muitas pessoas venham se apostatar da fé. Eles se entristecem, se sentem decepcionados, não querem mais saber de igreja e nós percebemos que tem aumentado o que eles chamam de desigrejados, né? São pessoas que querem cultuar a Deus em casa ou da sua maneira, sem estar debaixo de uma liderança, o que não é bom, porque caminhar sozinho é pior. Ah, Júlio, mas tá difícil. Sempre teve. A verdade é que sempre teve, é porque não percebíamos, porque nós não tínhamos a mídia que temos hoje, nós não tínhamos a internet. Hoje, uma coisa que acontece em meia hora, você já sabe quase que no mundo inteiro. Então, hoje é tudo momentâneo. Então, esse também é o papel do inimigo, mas sabemos que da mesma forma que Deus usa pessoas, o inimigo usa pessoas em situação. Assim como as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, em grande parte eles estavam ali diante da palavra do Senhor Jesus, que disse: Ficai em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestido de poder. E esse revestimento de autoridade de Deus, esse poder, é com um propósito. Porque não adianta buscarmos autoridade e poder de Deus se não vamos fazer nada. Seria o mesmo que eu ganhar, um termo, né? Ganhar 30 milhões de reais e guardar eles. E eu não vou comprar nada não. Então não resolve você ter 30 milhões. Se você não vai utilizar esse dinheiro para algum propósito, ou para você, ou para benefício da sua família, ou para abençoar outras pessoas, então não tem o porquê de você ter 30 milhões, você permanece do jeito que você está. E é isso que as pessoas não entendem. O avivamento, ele tem um propósito específico. Assim como Deus trouxe o avivamento na Europa,
através de grandes homens de Deus, John Wesley e tantos outros, foi com um propósito. O propósito do avivamento sempre é para vidas serem transformadas, para que vidas sejam revestidas do poder de Deus, para repassar isso para outras pessoas, para que elas venham conhecer também a graça de Deus. Avivamento, ou seja, a capacitação movida pelo Espírito Santo, não é para você ficar em casa, não é para você apenas ter para você, isso não tem sentido algum. Então, quando Deus faz isso para você, é para que você derrame sobre outras pessoas. E até as pessoas se perguntam, mas nós não estamos vendo o avivamento como antes. Sim, existe o avivamento. O avivamento, ele está aí. A questão é que talvez nós não temos a visão da forma que é o avivamento. Quando nós olhamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós olhamos Deus pegando um homem que negou Jesus por 3 vezes. E ele fez isso por temor da sua vida, por temor do que poderia acontecer consigo, porque ele viu o que aconteceu com os outros irmãos em Cristo, que foram presos, esses sofreram tortura e tantas coisas simplesmente porque declararam o seu amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós olhamos uma pessoa cheia de dúvida, de medo, insegurança. Apesar de ter andado com Jesus, ele não sabia o que iria fazer. Mas ele teve a humildade de acatar a palavra do Senhor, principalmente depois que ele esteve com Jesus. E Jesus se apresenta a ele e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, nesse momento, quando Jesus diz para estes homens e mulheres, para eles irem para Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder, nós sabemos que foram quase 120 pessoas. Mas quando Jesus subiu ao céu, e ele disse isso, tinha cerca de mais de 500 pessoas. Ou seja, a maioria não obedeceu. A maioria não quis se colocar diante do propósito da palavra de Deus. E quem não se coloca diante do propósito, ele não pode caminhar para receber aquilo que Deus tem. Isso é fato. Só receberam um avivamento aqueles que caminharam diante da palavra de Jesus. Jesus deu uma ordem para eles, eles foram para Jerusalém, ficaram ali quantos dias? Eles não sabiam quantos dias. Foi 10, 15, imagina se ficar num local fechado, 1 dia, 2 dias, 5 dias, 8 dias, 10 dias, ou seja, vai começar, isso aí não vai dar em nada não, né? Às vezes a dúvida que vir sobre o teu coração, o cansaço físico quer dizer, vai embora, vai para casa, vai descansar em casa, vai ficar fazendo o que aqui no meio desse povo. Mas essas pessoas que estavam debaixo de uma promessa e prontas para um avivamento, eles não abriram mão. Eles não abriram mão lá no derramamento do dia de Pentecostes, ok? Então, nesse momento que eles acatam, a Bíblia diz que veio o derramar do Espírito Santo sobre eles, eles foram cheios do Espírito de Deus. E por eles serem cheios do Espírito Santo de Deus, eles começaram a falar em outras línguas. Lembrando que essas outras línguas eram línguas humanas, tanto que tinha judeus de várias partes do mundo e ouviram falar no seu próprio idioma. Isso trouxe a eles algo espantoso, porque eles sabiam que essas pessoas nunca saíram dali. Então, esse avivamento que Deus traz na vida de quase 120 pessoas, e quando as pessoas em volta, que estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, começam a ouvir barulhos, começam a ver tudo aquilo, e ele chama a atenção deles, vão ver o que é, e Deus levanta aquele homem que tinha medo, coloca ele com intrepidez, ele começa a falar sobre a profecia de Joel, que Deus derramaria do seu espírito nos últimos dias sobre toda a carne, que teria visão, que iriam profetizar, ou seja, um tempo da graça de Deus, um tempo de um mover sobrenatural. E aquelas pessoas foram ouvindo esta palavra
E a Bíblia diz que o seu coração foi movido, ou seja, dentro deles teve um quebrantamento. Eles entenderam aquela palavra de Pedro por causa do Espírito Santo. E nesse exato momento, eles colocam para Pedro o seguinte: o que podemos fazer para ser salvo? Nós temos que entender o maior propósito do avivamento é a salvação de pessoas. Esse é o maior propósito. Não é para você falar em línguas e edificar a si mesmo. Isso é um dom. Mas o verdadeiro avivamento, ele tem um propósito de despertar pessoas, de acordar pessoas do seu sono espiritual, o qual lhe prende no pecado, o qual lhe prende fora da presença de Deus, o qual lhe prende em não aceitar o chamado. E isso não serve somente para aqueles que não aceitaram a Jesus, mas serve para aqueles também que já aceitaram, mas deixaram o caminho, deixaram o propósito de Deus de suas vidas. Então o avivamento, ele traz em nós novamente o amor a Deus acima de todas as coisas. É tanto que a Bíblia diz que nesse momento quase 3 mil almas após o apelo do apóstolo Paulo aceitaram Jesus, e eles foram congregar, estiveram juntos no partir do pão, estiveram juntos ali aprendendo a palavra de Deus, ou seja, sendo doutrinados. E a Bíblia diz um pouco mais abaixo, nos versículos que você pode ver depois, que eles tinham tudo em comum. Eles começaram a vender as suas propriedades e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então você começa a entender que o avivamento, ele muda totalmente a forma de vida das pessoas. E acima de tudo, elas se desprendem em prol do seu próximo, em prol do reino de Deus. Isso é avivamento, até porque é algo muito interessante que Jesus, para trazer a salvação para o ser humano, a Bíblia diz que ele teve que se desprender de si mesmo. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Aquele que é Senhor, agora ele toma a forma de servo, se entregando para nos dar a salvação, ou seja, para nos dar o avivamento em nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que o transbordar de Deus, ele vai fazer com que você deixe de lado o medo da decepção. Mas aí, Júlio, eu já me decepcionei com a igreja, eu já me decepcionei com o pastor, eu já me decepcionei com o evangelista, eu já me decepcionei. Queridos, somos seres humanos, a vida é feita dessa forma mesmo. E nem por isso eu vou parar, nem por isso eu vou deixar de falar do amor de Deus. Eu só consigo fazer isso quando eu deixo as amarras que me prendem de lado. E existem momentos, sim, que nós não temos a mínima condição humana de desfazer essas amarras. Estamos, às vezes, tão abatidos, tão fracos, tão desanimados, que não conseguimos soltar os laços que nos prendem. Por isso que nós precisamos do avivamento. Nós sabemos que a história revela vários avivamentos que aconteceram na nossa história, mas todos eles com o propósito da libertação. Um dos últimos que nós ouvimos foi o avivamento da Rua Azusa, onde trouxe um avivamento de uma localidade que se espalhou por todo o país. Ou seja, vidas foram quebrantadas, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, todos foram quebrantados pelo poder de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre nós, ele nos quebranta, ele nos traz um tempo de refrigério para a nossa alma. E é isso que Deus ele quer fazer com você nesse mundo. Porque nós estamos vendo um momento de tormento, um momento a cada, vamos dizer assim, minuto chega uma notícia ruim. E isso enfraquece o nosso coração, isso entristece a nossa vida, isso às vezes nos traz até o desânimo. Mas quando você é cheio do Espírito Santo,
Quando o avivamento de Deus vem sobre a sua vida, ele faz com que você deixe de lado, assim como o apóstolo Pedro deixou de lado o medo, deixou a insegurança, deixou tudo aquilo que o prendia, e nesse momento ele se põe diante da posição de Deus e ele vai fazer o que Deus chamou ele para fazer. Assim como na sua vida, o avivamento está vindo sobre você, e não tem problema se você está desviado, não tem problema se você está fraco, se você está angustiado, o avivamento vai te trazer aos trilhos de Deus. O avivamento do Espírito Santo de Deus, ele vai arrancar de você aquilo que não provém de Deus. E isso não é pela força do homem, é algo que é movido de dentro para fora. Nós sabemos que algumas pessoas, elas são movidas de fora para dentro. Em que aspecto? Elas vendem uma imagem para as pessoas no mundo, elas vendem uma imagem de santidade, elas vendem uma imagem de boas pessoas. Você pode ver que algumas pessoas até se esforçam para isso, se esforçam para mostrar que são boas, se esforçam para mostrar que têm bom caráter, mas quando você é de dentro para fora, você não precisa ficar forçando nada. E é isso que o Espírito Santo faz, sabe por quê? Porque ele te transforma de dentro para fora. E quando o avivamento vem, nós vamos ver que essas pessoas que aceitaram a Jesus, eles também pregavam a palavra de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida. Você tem por si que a sua vida, ela não é mais sua, que a sua vida agora, ela é de Jesus. E como você tem a sua vida, você prega o evangelho com autoridade. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante a respeito do avivamento, no livro aos Filipenses, capítulo 1, o versículo 1, diz assim, muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha só o que é interessante. Olha o que o avivamento faz. Um homem que perseguia a igreja, porque ele achava que estava fazendo certo, né? Era um religioso, era conhecido como Saulo, o terror dos cristãos. E quando ele tem um encontro com Jesus, e é um derramar do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele tem um entendimento do chamado e ele se põe a esse chamado. Ele entrega a sua vida de uma tal maneira que ele não se preocupava com o que iria acontecer. Ele, em alguns momentos, era preso, ele era humilhado, ele apanhava. E o que aconteceu? Você acha que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele não tinha desânimo? Você acha que ele não tinha tristeza? Você acha que ele não ficava angustiado? Claro que sim, mas aí o avivamento de Deus, o Espírito Santo, o reavivava, dava força para ele continuar firme. E ele não percebia, mas logo depois ele vê através dos irmãos que as suas prisões, o que ele passou, o seu testemunho, frutificou na vida de outras pessoas. Fez com que outros irmãos, quando olhavam para ele, tinha ele como referência. Guarda esta palavra, referência. Tinha ele como referência. Então isso fez com que eles caminhassem também sem temor da sua própria vida. Eles não tinham preocupação se morreriam por Cristo Jesus, porque a referência deles era alguém de Deus. E isso é muito importante, porque o avivamento, ele traz pessoas de referência de Deus nele. Porque o que nós olhamos que a igreja também, ela tem se perdido, porque a sua referência em alguns momentos são os artistas. A igreja, as crianças, os adolescentes, tem tido referências, não pessoas de fé. Em alguns momentos, mesmo pessoas estando na igreja, a sua referência são cantores seculares, são filósofos, são pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento com Deus, com o avivamento e com a palavra de Deus. E como que alguém pode ser uma grande referência? Eu não estou dizendo que alguém que não é cristão não possa ter uma referência para você em certas áreas. Exemplo, se eu sou formado no direito, então de repente tem alguém que é também uma pessoa já
que já advoga ou é um professor que já tem uma história, ele é uma referência dentro daquilo. Ou um médico, ou de repente eu estou cursando medicina, eu começo a estudar e tem a referência de alguém dentro da área. Ok, mas eu estou falando principalmente na condição de vida. Como condição de vida, a minha maior referência é Jesus. E abaixo de Jesus eu tenho os apóstolos. E abaixo dos apóstolos eu tenho outros que fizeram a sua história. É só você ver o livro Heróis da Fé que você vai ter. E você tem a sua referência atual. Só que o inimigo ele está tentando tirar esta visão de referência. Aí você começa a olhar para um lado e para o outro, você começa a dizer o que o inimigo quer que você diga, que não tem ninguém de referência. Tem. Nesse tempo ainda tem pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. O maior problema é que no atual momento que nós vivemos, e principalmente no Brasil, que nós falamos em uma democracia, eles estão criando leis que favorecem, na realidade, pessoas, mas querem inibir a pregação do Evangelho. Quando eu falo pregar o Evangelho, eles querem que você pregue o Evangelho segundo o que eles permitem, segundo o que eles querem, não segundo o que a palavra de Deus diz. Porque quando você vai pregar que o ser humano ele precisa se arrepender dos seus pecados, quando você começa a mostrar para eles que determinado segmento de certas religiões na sua vida não salvam e que ele está no caminho errado e que ele precisa se converter, as pessoas começam a criar nomes dizendo que você é preconceituoso. Quando você começa a dizer que a pessoa precisa abandonar sim a prática dentro da área sexual, fora da conduta real, nós sabemos disso. Aí as pessoas começam a dizer que você é preconceituoso e começam a falar tantas coisas. Você acha que esses homens e mulheres não passaram por isso lá atrás? Eles eram perseguidos pelo que eles pregavam, por aquilo que eles viviam, por aquilo que eles estavam mostrando. E as pessoas movidas pelo espírito do mal que está no mundo, porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Quem não é governado por Deus é governado pelo diabo, não importa. Ou você tem o Espírito Santo de Deus, ou o espírito do diabo está sobre a sua vida, ou seja, o espírito da falsidade, do engano. Isso são ações malignas. Mas quando nós colocamos o nosso posicionamento de falar a verdade, é claro que eles vão se levantar, assim como se levantaram contra esses homens e mulheres, assim como se levantaram contra a vida dos apóstolos, que foram perseguidos, foram mortos, tiveram muitas das vezes as suas propriedades tomadas pelo governo do momento. É o que eles fazem, eles tentam usar todos os mecanismos naturais para causar medo em você. Mas o apóstolo diz que eles pregavam sem medo, porque eles não tinham medo de ser presos. Eles não tinham medo de repente, alguém matar eles. Porque o avivamento ele faz com que você abra mão da sua própria vida por amor a Cristo Jesus. E quando você abre mão da sua própria vida por amor de Cristo, você começa a fazer isso por outras vidas, mesmo sem ter qualquer tipo de contato com elas. Mesmo sem conhecer, ter afinidade com elas, mas isso não é por elas, é por Cristo. É pelo amor que você tem a Jesus. É o amor a Jesus que faz com que você tenha essa conduta. Deus está preparando, acima de tudo, um derramar sobrenatural que virá sobre a terra nesses últimos dias. Tem ocorrido, sim, alguns pequenos avivamentos, talvez numa cidade, em um certo país, um grupo de pessoas que tem se colocado à disposição de buscar a Deus, tem ocorrido. Mas Deus trará um avivamento nesses dias que vai inundar a terra. Esse será o último avivamento sobre a terra. O homem da iniquidade já está para se revelar ao mundo. Tudo já está sendo preparado. Tudo está preparado. O sistema está preparado para isso. O sistema de controle, o sistema de perseguição, o sistema de controlar o que você fala, o sistema de controlar o seu pensamento, sim.
Porque ele sabe o que você pensa. Como que ele sabe o que você vai pensar? Através de algoritmos. Os algoritmos, eles conseguem perceber o que você, como você está agindo pela forma de você olhar, pela forma, tanto que hoje você é controlado quando você está, na verdade, olhando o celular. Você não está olhando o celular que está te olhando, porque ele percebe todos os seus atos, movimentos, a sua pupila, a sua face, como que ela está comportando diante de uma imagem, a sua emoção, tudo isso ele controla e começa a fazer um estudo rápido sobre você. É assim que os algoritmos funcionam. Isso, eu estou falando isso de uma forma muito superficial. É muito mais além do que a gente imagina. E tudo isso vai ser preparado, está sendo preparado para o anticristo. Mas também Deus está preparando o mundo para um grande avivamento, onde milhões e milhões e milhões de pessoas vão se entregar aos pés do Senhor Jesus, vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, onde milhões e milhões e milhões de pessoas que estavam desviados, fora da presença de Deus, vão retomar o caminho do Senhor por causa do avivamento que Deus vai trazer sobre a face da terra. Agora eu espero que você possa estar dentro desse avivamento. Que Deus possa trazer você de volta para essa verdade, para essa caminhada. Você não é obrigado. Você não é obrigado. É uma decisão. Caminhar no avivamento é uma decisão. E você hoje precisa decidir se você quer fazer parte desse avivamento ou se você prefere ficar fora do avivamento de Deus. Esse avivamento transformador. Mas eu não sei, você tem que saber então o que você quer. Você quer ter a sua vida transformada, impactada por Deus ou não? Não há como cogitar sobre dois pensamentos. É um pensamento só. Deus ou diabo. Luz ou trevas. E é assim que nós vamos caminhar no nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa pequena palavra possa tocar o seu coração e que o avivamento de Deus venha de uma forma poderosa na sua vida, no nome santo de Jesus. Eu quero orar agora por você, para que assim como veio na vida daquelas pessoas um avivamento sobrenatural, venha também sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor nos deu a oportunidade de falar nesse dia a respeito de avivamento em poucas palavras, Pai. Que essa pessoa que aí está, não importa onde ela esteja, mas que o Senhor possa tocar no coração dela, Pai, trazendo um avivamento, o fogo do Teu Espírito Santo, Pai. Toca na vida dela, vem quebrantando, Deus, esse coração, venha desfazendo as amarras espirituais, tudo aquilo que o inimigo tem utilizado para aprender, seja na área sentimental, Senhor, usando homens, mulheres, ou usando, Deus, qualquer outro tipo de sentimento para amarrar esta pessoa. Senhor, desfaça agora no nome de Jesus. Ó Deus, que o egoísmo, a ganância, tudo aquilo que tem prendido essa pessoa, dela ter um tempo com o Senhor, de buscar a Tua face. Ó Deus, o inimigo tem usado várias artimanhas, mas em nome do Senhor Jesus agora, coloque as Tuas mãos. Deus, desfaça tudo isso que não provém de Ti, Pai. Mas que esta vida se quebrante diante do Senhor e que um novo tempo resplandeça sobre ela, sobre a sua casa, sobre a tua família, Deus, no nome santo de Jesus, para a tua glória. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Nos ajude, compartilhe nossos vídeos, comente. Eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando grandiosamente. Um grande beijo no teu coração, no nome do Senhor Jesus.